Olá, prezados alunos, prezadas alunas e esse público maravilhoso que está nos assistindo. Eu sou a professora Elaine Schwab e estamos hoje aqui na Gran Faculdade com a presença do professor Ricardo Pires. Professor, seja muito bem-vindo à Gran Faculdade. Obrigado. É uma honra ter o professor Ricardo conosco. O professor Ricardo é consultor tributário de planejamento tributário, atua nessa área tributária e na gestão e está hoje aqui conosco para trazer questões que envolvem um tema maravilhoso. Eu mesmo, professor Ricardo, confesso que quando me aprofundei no tema, falei, nossa, eu tenho muito que aprender ainda. Mas então, professor, nos conte, o que é essa lei do bem que nós vamos hoje falar e explicar para os nossos alunos e alunas que estão nos assistindo? Perfeito. Então, pessoal, é interessante vocês perceberem que a inovação tecnológica está aqui junto com a gente cada dia mais, né? E essa lei, apesar de ser aí um pouquinho mais antiga, ali de 2006, ela só veio aparecer depois da pandemia. Então, obviamente, com toda a quarentena que nós precisamos realizar, foi obrigatório ali começar a desenvolver dentro das empresas todas as tratativas. E é interessante que todas as legislações, inclusive do mundo jurídico ali para atuação, também já estavam se adequando para a possibilidade de ter interações tecnológicas. Porém, ninguém olhava para o sentido do cenário tributário, onde a gente tem esses incentivos que fazem aí toda a diferença. Então, o que vem a ser esse incentivo? A Lei do Bem, ela vai olhar para todos os projetos que são desenvolvidos no Brasil por empresas brasileiras e lá dentro você vai poder ter todas as tratativas de desenvolvimentos vinculados ao desenvolvimento comercial ou a melhorias incrementais dentro do desenvolvimento da gestão e operacional e também para melhor concorrência e atratividade. Então, qual foi o foco do Estado, da União, em trazer esse incentivo que hoje é federal e vai impactar ali diretamente no seu imposto de renda de pessoa jurídica ou na sua contribuição social sobre o lucro líquido? Vai ser exatamente em desenvolver essas atratividades tecnológicas e, partindo delas, poder trazer um incentivo de retorno. Então, vamos imaginar que uma vez que você desenvolve na sua empresa uma interação de inovação que faça aí os conceitos dos requisitos da Lei do Bem, o Estado te dá o retorno tributário a respeito desse dispêndio que você utiliza. Então, com isso, nós vamos ter aí alguns impactos importantes voltados a melhorias, tanto no cenário brasileiro, quanto também em tornar as empresas mais tecnológicas. Uma vez que há uma necessidade, né, o mundo já está assim, e o Brasil não pode ficar para trás. Então, inicialmente foi essa a tratativa principal aí do Estado diante desse incentivo. E professor Ricardo, quando nós falamos, né, dessa lei do bem, e você explicou muito bem agora para que os nossos alunos da área de gestão e negócios possam se aprofundar depois nesse assunto, porque é um assunto muito interessante, me diz uma coisa, ela teve em algum momento, né, quando eu estava aqui me aprofundando no assunto, mesmo ela sendo de 2006, depois da pandemia, ela teve alguma atualização? As empresas começaram a repensar e a utilizar essa lei de forma diferente? Sim. Na verdade, a maioria das empresas não tem nem conhecimento, né? Inclusive, o ramo tributário das empresas em geral, elas não têm aí esse conhecimento desse incentivo que é tão importante. E aí, o que é importante percebermos aqui? Até antes da pandemia, a utilização era pouca e hoje nós temos uma tratativa apesar de ser um incentivo fiscal que é validado pela Receita, a validação da inovação é feita através do MCTI, que é o Ministério de Inovação Tecnológica, e é através dele, do parecer que é emitido por ele, que você tem ali a situação sobre inovação ou não. Então, depois que a pandemia passou e as empresas começaram a fazer essa implementação e o foco começou a ficar muito grandioso, uma vez que a gente está falando de a cada real gasto um retorno de 27 centavos a 32 centavos, e parece pouco. Não, mas é um incentivo bom. Exato. Principalmente por quê? Porque não existe investimento de inovação menor do que 1 milhão de investimento. Então, se eu estou falando de 1 milhão, eu estou falando de um retorno de saldo de 270 a 320 mil,
inicialmente. Vamos pensar que ainda tem questões de patente, ainda temos uma majoração por conta de maiores pesquisadores exclusivos dentro da empresa, e com isso, o Estado ele precisou começar a se movimentar também. O problema é que a pandemia também trouxe um cenário complexo, onde nós começamos a ter uma vertente muito grande de empresas em prejuízo fiscal. Então, a legislação ela está se atualizando, inclusive há uma PL hoje em andamento, com a expectativa de que em breve ela saia, onde a utilização desse incentivo seja também por empresas que estejam em prejuízo fiscal. Então, você vai poder ter a contabilização desse crédito, mesmo que você não esteja em lucro, que é uma das premissas hoje da Lei do Bem. Então, esse é, sim, um dos pontos importantes de se tratar. Uma premissa como essa, eu acredito que dá muito mais incentivo para a própria empresa a não desistir de inovar. Exato. Exatamente. Principalmente porque quando você olha para todo o desenvolvimento que, de forma macro, acontece na empresa, a gente não fala só em ter uma interação tecnológica. Nós também temos outras tratativas importantes, como, por exemplo, a melhoria do nível técnico das pessoas que estão trabalhando, a utilização de pesquisadores, a utilização de institutos também que vão estar envolvidos nessas grandes fábricas metalúrgicas, por um exemplo. É uma grande prática que já acontece no Brasil. Então, o cenário comercial ele fica melhor, não só no sentido amplo de disputa de mercado, mas também de uma melhor qualificação, uma vez que, dependendo do tipo de empresa, você também vai poder utilizar outras áreas além da tecnologia para a implementação dessas ferramentas de inovação. E financeiramente, quando nós falamos, você falou aqui do retorno, né? Que uma empresa, quando está inovando, e agora com essa questão de repente, poder utilizar, né, os incentivos nos próximos anos, ou no próximo ano, né, quando se tem prejuízo naquele ano, o que impacta financeiramente as organizações quando elas utilizam essa lei do bem? Perfeito. Olha, um ponto importante a se colocar aqui é que quando você olha para o desenvolvimento, às vezes a empresa não quer fazer nenhum investimento direto sobre a inovação tecnológica. Porém, está aí uma tratativa interessante que dá para conversar. De repente, o retorno financeiro que você tem, comentado agora há pouco, dentro do regime tributário, ele já pode te dar ali, por exemplo, um saving de saldo que você possa utilizar para aumento desses projetos. Então, esse é um ponto. A única dificuldade que é importante a gente se ater aqui é no desenvolvimento técnico a respeito de como você vai desenvolver ali o form, que é o documento oficial que você entrega ao MCTI. Uma vez que você precisa demonstrar que a inovação tecnológica ela vai estar ali dentro do seu projeto. Então esse é um ponto que é crucial e é interessante porque hoje o Estado ele também te dá outras possibilidades que te agregam a poder utilizar a inovação tecnológica. Então, se a empresa não tiver, neste momento, com condições de poder desenvolver esse tipo de projeto, ela pode contar com financiamentos, por exemplo, junto ao FNDE, que vai poder trazer aí essas tratativas. Aí a gente tem também esse desenvolvimento, ele também vai trazer o quê? Fatores de você ter melhor investimentos financeiros e um retorno melhor para o desenvolvimento tecnológico. Então, qual é a tratativa mais complexa disso tudo? É quebrar o paradigma que hoje o Brasil tem, de olhar para a tecnologia com bons olhos, né? Então, temos a tratativa de que não vamos mexer com inovação tecnológica, porque isso vai substituir o labor aí, né, braçal das pessoas. E, na verdade, não. Tá, gente? O desenvolvimento, ele precisa acontecer, por quê? Porque a empresa não está seguindo. Se todas as empresas se organizam, se estruturam, e você não tem esse desenvolvimento direto, você também acaba trazendo aí um impacto, de repente, para o prejuízo que você está acontecendo ser de não ter a receita entrando, tendo em vista a tecnologia não estar acontecendo. Tá? Não, é verdade. E um exemplo, professor, eu acho que quem está assistindo aqui, eu estava aqui pensando, né, um exemplo prático disso tudo, a gente poderia trazer essa questão do que você nos contou até o momento para uma indústria farmacêutica. Eu acho que ela, aqui para a gente poder ilustrar, é uma das indústrias que inova, né? Trata-se da saúde, trata-se de tecnologias avançadíssimas. Sim. Que impostos que se reduz, como que ela consegue utilizar essa lei do bem
falando de um exemplo prático. Perfeito. De via prática, é importante lembrar que o ramo farmacêutico, como é um bom exemplo, ele vai trazer várias tratativas. Vamos pensar que a gente tem a patente, nós temos também o desenvolvimento das fórmulas de todos os produtos ali que a farmacêutica vai desenvolver. Nós temos também a majoração, tendo em vista que temos várias tratativas. Olha que interessante a gente pensar como que isso impacta em você aí, pessoa física. Você vai lá na farmácia, você dá o seu CPF e normalmente qual é o motivo de dar esse CPF? Já percebeu que lá na farmácia, a farmácia que você costuma ir, o teu remédio é mais barato? Existem alguns tratamentos de estudos, isso é inovação pura, gente, onde a farmacêutica ela consegue ter ali um mapeamento de forma nacional de onde os clientes deles compram. Então isso vai desde a farmácia à região. Então vamos imaginar, professora, que esse desenvolvimento garanta que pessoas que precisem de remédios específicos estejam sempre bem abastecidos na sua própria região. Uhum. Então não necessariamente é só para diminuir o fator financeiro, uma vez que se a gente olhar de forma de gestão, eu tenho uma melhor negociação com o meu fornecedor, quando eu estou em relação de uma farmácia, de uma drogaria. E isso já vai me trazer uma tratativa de saving, de desenvolvimento mercadológico, para que eu seja uma farmácia um pouco com vendas maiores. Então, como farmacêutica, eu vou ter ali uma negociação melhor sobre o meu produto. Do mesmo modo, eu consigo garantir que o meu estoque não se perca, uma vez que eu vou deixar focado dentro Sim. da região todo o desenvolvimento do meu produto. E sem falar de outras tratativas, como entender como que está o nosso remédio diante aí do mundo, como, por exemplo, as nossas vacinas que aconteceram, a pandemia Sim. foi um bom exemplo, né? Então, tudo isso, todos esses estudos, os laboratórios, o desenvolvimento, a estrutura, isso tudo faz parte também de componentes que vão ser utilizados para a lei do bem. Então, vale olhar, porque temos várias tratativas. E aí, até um outro exemplo rápido que também está em alta é, por exemplo, os carros elétricos. Sim. Hoje, o Brasil ele é munido de carros que não, são importados e são elétricos, certo? Então, o Estado esse ano aí já soltou o Mover, que é um outro investimento que é para que as automobilísticas possam fazer o seu investimento para trazer os carros elétricos pelo próprio Brasil, ou seja, de forma nacional, e todo esse desenvolvimento, ele é parte de inovação tecnológica. Então, imagine que você pode ter uma estrutura voltada para um incentivo vindo com retorno financeiro atrelado a outras tratativas. E assim, só que eu esqueci de comentar, lá na farmacêutica, por exemplo, uma vez que você utiliza a lei do bem e essas tratativas, você também tem a condição da redução do seu IPI. Então, perceba que é essa tratativa que a gente tem que pensar. Sempre olhar não de forma isolada, mas de forma macro, porque os incentivos eles têm um intuito e como o Estado gostaria de trazer as empresas para trazer um potencial maior para competir aí com o mundo, a mesma forma é de entender como isso pode trazer benefícios não só de incentivo tributário, mas de outros retornos financeiros. Nossa, é maravilhoso e importantíssimo tudo isso que você está trazendo aqui com esse aprofundamento para nós. Agora, professor, eu fiquei aqui me questionando enquanto você trouxe todas essas questões que realmente são muito importantes para as empresas conhecerem e se aprofundarem, mas tem desafios, né? Eu acredito que principalmente quando nós estamos falando de uma lei, como que isso, as empresas conseguem essas comprovações? Eu estou... Principalmente a gente fala em inovação. A inovação meio que é intangível. E aí, então, até então, ver esse produto pronto, né? Ou esse produto materializado. Como que nós falamos desses desafios? Perfeito. Um grande risco que acontece dentro do desenvolvimento de inovação são os softwares de prateleira. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho um exemplo muito engraçado que eu gosto de utilizar, é que para a lei do bem, o incentivo fiscal ele não necessariamente é para ser um projeto qualificável, ele não precisa dar certo, porque uma vez que a inovação é finalizada, ela deixa de ser inovação. Então, por isso é importante entender o teu projeto, a robustez dos dados que você traz, porque para a lei do bem, até o caminhão pegando fogo vai entrar dentro do projeto se você estiver desenvolvendo um nível de teste que faça sentido esse caminhão pegar fogo, por um exemplo. Por mais que seja muito engraçado esse tema, mas é importante a gente entender que o MCTI nos últimos anos, tendo um aumento de todas as formas que são entregues por ano, eles também estão investindo em
melhor forma de fazer essas análises. Então, qual é o grande desafio que a gente tem hoje quando olha para o cenário da Lei do Bem? É realmente em trazer a robustez materializada do projeto. Ou seja, nós temos ali a barreira tecnológica, nós temos o desenvolvimento técnico explicado, explícito e bem desenvolvido dentro dos caracteres que são obrigatórios ali de reporte. E além disso, os nossos dispêndios, porque um dos requisitos aqui são os dispêndios utilizados de RH, por exemplo. Então, quando a gente olha para essa tratativa, os dispêndios de RH, eles estão corretos? Vocês estão fazendo aí toda a análise de timesheet corretamente? Então, é importante você trazer todo esse embasamento e deixar isso documentado. Por quê? Na tratativa desse desenvolvimento e vindo essa PL, onde a gente realmente vai ter aí uma abrangência de empresas de todos os tipos, desde que em lucro real, mas tanto em lucro e prejuízo fiscal, elas vão poder. Então, esse aumento vai fazer com que não só o MCTI tenha essa tratativa, uma vez que ele valida apenas a inovação, mas também ao olhar clínico da Receita. E cuidado, a Receita tem se automatizado também. Então, todas as obrigações acessórias hoje se conversam. Então, a informação que você entrega para o MCTI pode ser sim, e normalmente está sendo questionada. E, obviamente, se você tiver um bom acompanhamento, um bom time ali de inovação e um bom time tributário para cuidar, você vai ter sim esse book, que a gente chama, né, com todas as tratativas que te assegurem a utilização. Tudo bem? Claro. Nossa, professor, e para a gente, para finalização, eu gostaria de fazer assim uma reflexão do que nós trouxemos, o que você trouxe, né, e eu fiquei aqui realmente assim, nossa, percebendo o quanto o Brasil está fomentando a inovação por meio da Lei do Bem. E isso é crucial para o nosso país, para que a gente possa realmente crescer em inovações. Essa lei realmente ajuda as grandes empresas nesse incentivo. Exato. E aí, professor, aprendi muito com tudo isso que você trouxe, mas deixe para mim e para os nossos espectadores, com esse fomento a essa inovação por meio da Lei do Bem, 3 questões assim importantes. O que ela aumenta, o que ela reduz e o que ela contribui para as organizações aqui no Brasil? Perfeito. Então, o que ela aumenta? Ela aumenta a atratividade tecnológica. Perfeito. E deixa aí, aqui eu trago um ponto muito importante que a gente não percebe, e aí já trazendo um pouco da resposta da sua terceira pergunta, que é, qual foi a última vez que você foi ao banco fazer um pagamento? E isso, tudo que aconteceu é inovação tecnológica. Quando foi a última vez que você ligou numa pizzaria para pedir uma pizza? Então, no nosso dia a dia, nós estamos sendo impactados o tempo inteiro com inovação tecnológica. Então, vamos, além do aumento aqui como pessoas físicas, por que não se beneficiar de algo que está sendo construído há muito tempo? Né? Então, com a digitalização dos anos 90 para cá, muita coisa aconteceu, né? E aí, nem vou trazer aqui os comentários de tecnologias mais antigas, porque senão a gente se delonga demais. A gente fala da idade também, né? Daí não dá. Exato. Então, mas são muitas tratativas importantes que a gente não observa e que é puramente inovação. Mas o que se reduz? Além de uma redução de carga tributária, você também tem um saldo que acaba sobrando ali para novos investimentos. Sem falar da competitividade mundial, uma vez que antigamente nós tínhamos que fazer muitas coisas de forma manual e hoje está praticamente tudo dentro do seu celular, né? Sim. Brinco, inclusive, qual foi a última vez que você usou o seu celular para fazer uma ligação que não fosse pelo WhatsApp? Então, é importante perceber a quantidade de tecnologias que estão aqui em volta de nós e perceber que, para fins corporativos, esse desenvolvimento, esse desempenho vem trazendo o olhar também de todos os fundos de investimento do mundo, de forma global, para o Brasil. Então, é a oportunidade de tornar essas empresas familiares em grandes corporações. E isso também gera grandes empregos, também gera melhoria de, enfim, cidades que não tenham tanto desenvolvimento a se desenvolver e outras tratativas vinculadas a toda a gestão. Professor Ricardo, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido o quanto eu aprendi aqui junto com o professor Ricardo. Eu quero que o professor agora se despeça aqui de todo mundo. Quero te agradecer, né, professor, por essa parceria de você ter vindo até a Gran Faculdade para poder trazer
algo que é muito importante, que muitas vezes nós, né, acabamos não entrando profundamente, mas eu tenho certeza que nós acabamos de incentivar agora aqui os nossos alunos da área de gestão e negócios para aprofundarem e lerem mais sobre a lei do bem. Perfeito, agradeço também o convite de ter vindo e espero que realmente você esteja se tornando aí um pouquinho curioso. Seja curioso, esteja curioso com tudo que está acontecendo em volta da gente. E também agradeço aí o tempo que nós estamos conversando um pouquinho, estamos sempre à disposição e também sempre pensando nas melhores formas de encontrar a gestão quando a gente fala de negócios. Então, dessa forma, me despeço de vocês. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.